Nossa realidade é a do antropoceno. Este é o nosso tempo, um tempo de homens sem mundo. Se Gaia extramundana é um mundo plural e vivo, é porque é constituído de histórias que contam outras histórias, que partem de um entrecruzamento necessário entre a Terra e os encantados, com os entes não humanos que figuram nos discursos e narrativas dos povos originários. A aliança cosmopolítica dos povos da Terra convoca a coexistência de pessoas e entidades não humanas, através de seus respectivos espaços, até mesmo conflitantes, muitos deles excluídos pela modernidade, para o processo de composição e criação do mundo, para mobilizar, retomar, reativar outras histórias, cujo desfecho não é apenas a catástrofe, retomar aquilo que fomos separados, mas não no sentido de que podemos reavê-lo integralmente. Já dizia Walter Benjamin, que articular o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. A filósofa Isabelle Stengers, em Reativar o Animismo, atualiza a potência dessa política da rememoração para mobilizar ações de retomada da Terra, onde recuperar significa recuperar a partir da própria separação, regenerando o que a separação em si envenenou. Assim, a necessidade de lutar e a necessidade de curar, de modo a evitar que nos assemelhemos àqueles contra os quais temos de lutar, tornam-se irremediavelmente aliadas. Deve-se regenerar os meios envenenados. As ameaças e consequências das catástrofes no antropoceno obrigam-nos a pensar um outro sentido de planetariedade. A máquina moderna vem por séculos empurrando mundos e sujeitos relacionais para uma situação marginal de minorias, emudecendo conhecimentos imprescindíveis e vitais para o planeta hoje. É fundamental entender que não estamos diante de um problema apenas simbólico. O fim do mundo é um encontro real e material com o fora que se introduz em nossas vidas. A intrusão de Gaia no horizonte da vida moderna mostra que é preciso reativar os vínculos com a Terra para resistir à barbárie que vem e situar a ação humana numa geohistória mais que humana. Em todos os tempos e lugares que ainda restam, é preciso nomear Gaia, retornar à Terra, a um planeta vivo e animado, buscar e compor um imaginário vital comum, contraposto à ideia de natureza, tal qual como ela foi pensada e imposta pela teologia e pelo geopoder dos modernos. O imaginário das relações entrecruzadas entre humanos, animais, plantas e estratos geológicos excede a noção tipicamente moderna de natureza, como algo objetificável e regido por leis mecânicas e fixas. O sentido de reativar o animismo passa pela potência dos encontros, pelas práticas e artes da imanência, nos quais a relação entre nós e o mundo mais que humano é necessariamente expressa de outras maneiras. Afinal, como iremos pensar o humano após o estouro da bolha antropocêntrica, através dos modos relacionais de vida, como espíritos encantados, plantas, micro-organismos, fenômenos meteorológicos, animais e formações geológicas, reconhecidos enquanto multidões de agentes animados, que em suas multiplicidades dissolvem as fronteiras entre o vivo e o não vivo, e estabelecem zonas de contato com histórias profundamente enredadas. Quais práticas de atenção serão necessárias para compor uma cosmoecologia de seres
em meio a paisagens destruídas. Trata-se de nos curarmos da grande separação, a partir do entendimento de práticas e pensamentos, de comunidades tradicionais, que nos falam de uma outra relação com a terra. Uma delas é a comunidade Boca da Barra, na foz do rio Cocó, localizada no litoral leste da cidade de Fortaleza, que, embora inserida na área urbana, mantém importantes elementos socioculturais, os quais diversos deles são comuns aos povos indígenas do litoral cearense e que a caracterizam, portanto, como uma comunidade de fortes laços ancestrais e mais que humanos. Perspectivas de uma terra que é vista, sentida e categorizada por modos de vida que contrastam inevitavelmente com as formas colonialistas que o Estado lhes impõe. Modos de vida que não definem a vida através de termos exclusivistas da vida social humana, que não opõem natureza e cultura. Um dos moradores da Boca da Barra, Roniel Suíra, considera a comunidade um território sagrado, de riqueza ancestral, onde está a alma de seus antepassados que habitavam a região há pelo menos 3 séculos. Tive a oportunidade de coletar seu testemunho, que transmite uma espécie de recado cifrado da mata, de que a vida não pode surgir e ser sustentada de forma isolada. Que ao ouvi-lo, possamos reativar nosso imaginário e nossa atenção curiosa para fabular povos e mundos por vir. O nosso contexto histórico, ele é um contexto de até de exclusão social, sabe? Onde a sociedade nos encurralou e nos ignorou por muito tempo, né? Por sermos populações nativas e pertencer a povos originários, do qual eu pertenço ao povo Suíra. Então foi bem difícil a gente ter que entender tudo que está acontecendo nesse ecossistema que a humanidade vem implantando. Então assim, não dá para falar de Sabiaguaba sem falar de natureza, né? Afinal, o povo habita esse território usando a natureza. Então, não dá para falar, eu costumo dizer que não dá para falar do Roniel sem falar do rio, não dá para falar do Roniel sem falar do mar, não dá para falar do Roniel sem os lugares sagrados, não dá para falar do Roniel sem as lagoas que a gente tomava banho na infância, não dá para falar do Roniel e Sabiaguaba sem citar os lugares, né? Eu costumo dizer que essa ideia do homem se separar da natureza, a gente, para nós, povos originários, a gente não costuma se separar, a gente tem um vínculo muito forte. Então assim, é difícil porque você olha para um território que habitava 4 a 5 famílias e hoje você vê um território sendo invadido pela especulação imobiliária e até um meio de exterminar a história, a cultura do povo, sabe? Então assim, eu costumo dizer que nada é por acaso, sabe? Tudo está interligado. Então assim, a maré não seca à toa, o rio não enche à toa, né? Tem uma sincronização ali, lua, mar, então tá todo mundo conectado, né? Só nós com essa tal ideia brilhante de racionais que separamos as coisas e não conseguimos muitas vezes entender que a própria natureza em si, ela não faz essa exclusão, ela soma e agrega e entende, né? A diversidade nos mostra que a igualdade não é um caminho certo. Então você olha para a natureza e vê a quantidade de peixes, de bichos. Até o predador ele respeita a sua presa. E nós seres humanos com essa capacidade de intelecto, racionais, ignoramos o saber do bicho. Então eu não consigo ver essa separação do homem com a natureza. Costumo dizer que eu tenho mais aprendido com os animais do que com muitos seres humanos. A gente tem uma visão de mundo diferente, né? Até essa visão de mundo que foi nos implantada, que a gente tem uma visão de mundo. A gente não tem visão de mundo. A
gente teve visão de vida, espiritualidade e ancestralidade, sabe? Essa ideia do homem separar o ser humano do humano, para mim é muito complexo, bicho. Eu costumo dizer que quando eu fizer minha passagem, que for pro mundo dos encantados, não vou usar a palavra que muitos usam, eu costumo dizer que minha matéria vai se transformar só em bactéria e bichos, e vai se multiplicar em várias coisas aí, e vai ficar aqui na Terra. Então, eu não consigo ver o homem distante da natureza. Eu não vejo só um ecocídio, sabe? Eu vejo um assassinato ancestral. Eu não consigo entender, ver só a natureza ali, sabe? Para mim tem uma referência de um espírito ancestral. Tem lugares sagrados, tem plantas de cura. Então, quando você fala da questão, um ecocídio, cara, você tem um assassinato ancestral e muitas vezes isso não é visto. Tem lugares que para nós, só no fato dele estar lá, sem ninguém mexer, já é importante. Muitas vezes, o fato de caminhar na simples floresta e colher seu próprio alimento, que é o que a gente faz com as frutas nativas, não tem dinheiro que pague a satisfação espiritual que você sente. É um sentimento único, um sentimento de liberdade. É onde você descobre, velho, que o nada te proporciona tudo e o tudo te proporciona o nada. Quando eu olho e vejo os rios sendo assoreados para os grandes empreendimentos, que você vê as matas sendo destruídas por um grande empreendimento, eu sempre fico me perguntando, será que estão prejudicando só o meio ambiente? Eu costumo dizer que é um assassinato à vida, né? Eu falo até numa visão cosmológica, você faz um assassinato desde a matéria ao espírito, que é invisível. Então, a partir do momento que ela chega e diz pra mim que eu sou contra o progresso, eu sempre pergunto, que progresso você está falando? É importante lembrar sempre mais uma vez o que diz um pensador indígena, Ailton Krenak. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição da vida. Então pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha preocupação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. É importante viver a experiência da nossa própria circulação pelo mundo, não como uma metáfora, mas como fricção, poder contar um com os outros. A ecologia também é um ato de testemunhar, uma atenção cuidadosa às diversas formas de ser. Há também aquelas ecologias de ideias danosas, como a do antropoceno. Mas há as ecologias de ideias daninhas, rizomáticas, capazes de atrair e entrelaçar histórias de um desdobrar ativo de mundos por vir.